São Pedro Armengol é modelo da confiança. Pecador ferrenho, arrependeu-se, confiou em Nossa Senhora e foi perdoado, e recebeu uma vocação religiosa. Nossa Senhora chamou o bandido para ser religioso. Ele é conhecido por ter sido enforcado enquanto era prisioneiro dos mouros, mas sobreviveu à tentativa de assassinato, pois Nossa Senhora o sustentou com as próprias mãos. São Pedro Armengol nasceu na Catalunha, uma região no nordeste da Espanha, em 1238, filho do nobre Arnau Armengol Rocafort. Seus pais eram muito próximos do rei de Aragão, o soberano daquela região, e com isso frequentavam com liberdade a corte. Pedro recebeu esmerada educação, mas à medida que foi crescendo, ao invés de permanecer nos bons ambientes e de se deixar influenciar pelos preceitos e pela moral da Igreja Católica, foi se tornando muito orgulhoso e com isso decaindo nos costumes e na piedade. Entregou-se a uma vida de total desregramento. Passou a conviver com mais companhias, que o conduziram pelo caminho largo dos vícios e caprichos. Como vai dizer a Escritura, um abismo atrai outro abismo. Seus pais fizeram de tudo o possível para retê-lo, mas ele chegou a tal ponto que abandonou a casa paterna e se juntou a um grupo de bandidos e ali se perdeu completamente. Com o tempo se tornou chefe de uma quadrilha de salteadores de estrada. Ladrão perigoso, assassino e fugitivo, se a polícia real o apanhasse, certamente seria morto. Por causa do mau procedimento do filho, seu pai Arnau Armengol transferiu-se para o reino de Valência, recém-conquistado aos mouros. Em 1258, Dom Jaime viajou para Montpellier, de Valência, onde o pai de Pedro era um soldado da comitiva. Aconteceu, porém, que, estando Pedro um dia a vagar pelo mato com seus companheiros de perdição, ouviu ao longe um toque de clarim, típico de gente da corte. Imaginando os preciosos despojos que aquele séquito lhe proporcionaria, resolve atacá-lo com sua quadrilha. Mal os dois grupos se encontram. Pedro sai em busca do chefe do destacamento e está prestes a lhe desferir um golpe, quando percebe tratar-se de seu próprio pai. Como que tocado por fulminante raio, Pedro permanece imóvel, detendo no ar seu braço armado. Ele e não o pai receberam o golpe fatal, um golpe da graça divina. Banhado em lágrimas, prostou-se Pedro aos pés do pai, entregando-lhe a espada e com ela o coração. Assim como o filho pródigo do Evangelho, aos pés do pai pediu perdão. As orações constantes do pai de Pedro estavam prestes a ser respondidas de uma maneira surpreendente. Foi preso e condenado à morte. Diante do rei Jaime, implorou clemência, apelou por uma segunda chance. Graças à intervenção de seu pai, recebeu perdão do rei. Seu período de reflexão na prisão causou uma repentina conversão religiosa dentro dele. Ali percebeu como tinha se tornado a escória da sociedade e, por isso mesmo, indigno do ambiente no qual vivia sua família. Seu pai e sua mãe numa situação honrosa e ele, entre bandidos, de pessoa limpa e decente, se transformou numa pessoa infame. Essas reflexões de índole humana, sugeridas pela graça, foram acompanhadas de outra mais importante. Pequei contra Deus, isto é o mais grave, infinitamente mais grave, em tudo o que fiz. Ó Senhor, como é grande a minha maldade. Solto, deixou para sempre a roda de malfeitores, no meio dos quais vivera. Com toda a humildade, procurou um religioso mercedário, a quem confessou os pecados que tinha cometido e expôs os remorsos que lhe torturavam a alma. Com desejo ardente de reparar as injúrias feitas a Deus, tomou a resolução de fazer-se monge naquela ordem religiosa, fundada por São Pedro Nolasco, para resgatar os católicos do cativeiro muçulmano. Os religiosos resolveram aceitá-lo, reconhecendo seu profundo e sincero arrependimento. Os mercedários são membros de uma ordem religiosa consagrada a Nossa Senhora, sobre esta linda invocação, Nossa Senhora das Mercês. Mercês são favores que Nossa Senhora concede a seus devotos. As paixões amontinaram-se com violência, vendo-se reprimidas por Pedro,
na vida religiosa. Soube ele sujeitá-las com tanta prontidão por meio de rigorosas penitências, mortificação dos sentidos e contínua oração, que antes mesmo de findar seu noviciado, conseguiu submetê-las ao domínio da vontade e da razão. Os mercedários fazem um quarto voto. Além da pobreza, castidade e obediência, eles também juram estar sempre prontos para trocar suas próprias vidas para libertar um refém. Frei Pedro então foi para a África com Frei Guilherme. Seu objetivo era resgatar os cristãos dos mouros. Ao chegar a um lugar chamado Búgia, ele ouviu falar de 18 crianças cristãs sendo mantidas como reféns, ameaçadas de morte se não renunciassem ao cristianismo. Frei Pedro se ofereceu em troca. Os infiéis concordaram, mas avisaram a Pedro que se o resgate não fosse pago a tempo, ele sofreria tortura brutal e morte. No cativeiro, realizava prodígios de caridade entre os infiéis, convertendo a muitos com a eficácia de sua pregação, confirmada com muitos prodígios. Passado o tempo prescrito e não tendo sido pago o resgate, os infiéis colocaram Frei Pedro na prisão, onde foi imediatamente torturado, suportando isso por dias. Negaram-lhe até os alimentos necessários a seu sustento. Mas o Senhor, por meio de seus anjos, socorreu milagrosamente a seu fiel servo. Cansados de atormentá-lo, conspiraram contra sua vida, acusaram-no de blasfemar e de maldizer a Maomé, e o condenaram à morte pela forca. Pedro rezou e confiou em Nossa Senhora. Não podia se defender, estava nas mãos dos infiéis, era um nada, era um cisco. Na verdade, era uma tocha acesa de confiança em Nossa Senhora. Pedro foi enforcado em uma árvore. Seu corpo foi deixado lá para as aves de rapina se alimentarem. Transcorridos 6 dias, chegou Frei Guilherme com o resgate. Os infiéis recusaram e disseram ao frei que Pedro já estava morto há 6 dias e o seu cadáver podre poderia ser encontrado pendurado na árvore. Ao aproximar-se do local do suplício, constatou que do cadáver, após tanto tempo, não se desprendia mau cheiro, mas se exalava uma fragrância celestial de flores. Para espanto de todos, Frei Pedro, ainda na forca, estava vivo, embora pálido como um cadáver. Ele explicou que a Santíssima Virgem lhe havia conservado a vida naquelas circunstâncias para que perpetuamente se publicassem suas maravilhas. Alguns pagãos, assombrados com tão estupendo prodígio, converteram-se à fé católica. Depois, em virtude da obediência, detalhou o ocorrido a seus irmãos. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, pediu a seu Santíssimo Filho a conservação de minha vida, e tendo obtido este favor, a mesma soberana Rainha me segurou com suas santíssimas mãos, para que com o peso do corpo não me enforcasse a corda em que estava suspenso. E disse também a seus irmãos que os dias mais felizes da sua vida foram esses 6 dias em que ficou pendurado na forca, sustentado pela Virgem Maria. O pescoço de Frei Pedro, quebrado pelo enforcamento, permaneceu em uma posição torcida pelo resto de sua vida, e era bem visível a marca da corda, assim como a palidez cadavérica. Depois de regressar a seu convento, levou uma vida de grande penitência e austeridade. Acometido por grave enfermidade, teve conhecimento profético da proximidade de sua morte e entregou seu espírito nas mãos do Criador no dia 27 de abril de 1304. Depois de receber com fervor os últimos sacramentos. 7 milagres documentados foram atribuídos a ele enquanto ele ainda estava vivo. Em 28 de março de 1686, foi beatificado depois que o Papa Inocêncio XI aprovou seu antigo culto e mais tarde o canonizou como santo no dia 8 de abril de 1687. O Papa Bento XIV fixou sua festa como sendo em 27 de abril, a data de sua morte, mas ela foi transferida em 1969 para 26 de abril, devido à reforma do calendário romano geral.
O corpo de São Pedro Armengol, bem como o de uma insigne conterrânea sua, a Beata Olívia, encontravam-se incorruptos até 1936. Durante a Guerra Civil Espanhola, milicianos comunistas invadiram e saquearam a igreja, arrastando os dois veneráveis corpos à praça pública, queimando-os e reduzindo-os a cinzas. Algumas crianças recolheram o que puderam dessas cinzas, levando esses preciosos restos para suas casas, onde suas mães os guardaram com todo o cuidado. Vencidos os comunistas, as preciosas relíquias foram devolvidas à igreja. Essas relíquias conservam-se hoje juntas no mesmo relicário, sobre o altar principal da igreja, de La Guardia del Patris, na Espanha.